microfones, a gravação é para o pessoal que tem 2 turnos, né? Perdão, 2 cargos. E aí, essa parte, geralmente, eu até corto lá do vídeo, mas só para deixar claro para todo mundo que vai para o YouTube, tá? Só para deixar claro. Sei que vocês já estão acostumados, mas foi pensando nisso, tá? Então, o momento foi pensado aí para a gente agora dar uma evoluída, né? Então, vamos aí, trabalhamos nas áreas, trabalhamos específico, e agora a gente vai mais específico ainda, que é agrupar vocês com os seus, né? Não temos todos os PCNPs, né? História e física nós não temos, porque o módulo não comporta por conta do número de escolas. Então, vocês conseguiram ficar só os de química, né? Então, eu vou pedir no final, quando eu liberar o formulário da presença, coloquem temas realmente que vocês gostariam aí da gente dar uma aprofundada, porque daí para a semana que vem e a próxima, né, Lu? A Lu pode pensar nisso e construir em cima disso. Vocês vão ficar pelas próximas 2 semanas no específico, tá? Ó, a Thaís de Paulo colocou, adorei a ideia. Eu também, tá? E ó, eu vou brigar, a Lu tá aqui de testemunha. A primeira reunião que eu fiz, eu falei, vamos brigar pelas formações específicas. Por acaso do destino, a pandemia favoreceu isso, né? Então, nesse sentido, mesmo que a gente volte ao novo normal, quando voltarmos, e aí tenhamos os momentos presenciais, nós manteremos, nem que seja quinzenalmente, este encontro com vocês. Porque eu acredito, pelo que eu vejo das avaliações, que essa proximidade do núcleo pedagógico com os professores está colaborando bastante, a gente está gostando muito, a gente está aprendendo muito com vocês, no sentido de, né, não esquecer o chão da escola, que é uma coisa que eu sempre bato muito, né? Então, é nesse sentido, tá? Então, na hora da avaliação, pode colocar realmente sincero, né? Pode falar do jeito certo, pode falar o que quiser. Então, a gente está aqui, a gente considera essas avaliações como processo, né? Que a gente está vendo para melhorar cada vez mais o atendimento a vocês, tá? Porque a gente sabe que a escola não está fácil, o período da pandemia não está fácil, né? A gente tenta cada vez mais, a diretoria tenta eliminar a burocracia desnecessária, né? Então, assim, vamos tentar aí caminhar junto e dar uma aprofundada na química, tá bom? Manda bala, Lu. Bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, sou a Luciane, PCNP de Química, da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente. Sejam todos bem-vindos, né? Eu achei também muito interessante essa divisão por disciplina mesmo, né? Por componente específico, porque mesmo quando estava no presencial, quando nós fazíamos algum OT, geralmente a gente não conseguia alcançar todos os professores, né? Era só um representante por escola, então aqui é bacana que todos podem ter voz, todos conseguem participar e participar ativamente mesmo. Só relembrando, então, que a TPC está sendo gravada, que vai ficar disponibilizada depois no YouTube, para os professores que têm 2 cargos e assistem à reprise, ok? Então, se sintam à vontade para desligar as câmeras, quem quiser. Então, vamos para a nossa pauta do dia. Nós teremos inicialmente uma sensibilização, falarei sobre o objetivo geral, as habilidades essenciais do segundo bimestre e as já trabalhadas no centro de mídias, sugestão de atividade para alunos conectados e desconectados, sessão de dúvida dos participantes durante toda a TPC. Então, aqui, como nós somos uma turma pequena, eu quero que vocês participem o máximo que puderem, tá? Então, não tem um espaço específico para a gente parar e participar. Assim que forem surgindo as dúvidas ou querendo fazer sugestão, alguma contribuição, já pode abrir o microfone e falar, ou quem tiver, né, vergonha, preferiu o chat, o Fred está aqui me auxiliando, ele vai fazendo as leituras. Então, eu quero muita participação de vocês todos, ok? No final, fechamento, também o formulário de presença. Não se esqueçam, esse é muito importante, né? Até o Denilson falou que entrou com outro e-mail. Então, esse formulário é o que vai registrar a presença de vocês, e é o que também eu vou utilizar as próximas ATPCs. Nós teremos aí mais 2 semanas, no mínimo, né? Subsequentes, sobre
a química mesmo, específica. Então, ali é muito importante que vocês façam a sugestão do que vocês acham necessário, pretendem aprender e mais útil, ok? Vamos começar aqui, então, com uma frase, né, de Louis Pasteur. A diferença entre o possível e o impossível está na vontade humana. Então, Louis Pasteur, ele foi um francês muito influente, de grande importância. Ele trabalhou na prevenção de doenças, fez descoberta de vacinas. Mas vamos fazer uma correlação dessa frase aí. Gostaria que vocês já começassem a participar, então. Quem gostaria de falar algo sobre essa frase? Podem se manifestando. Ou abre o microfone, ou escrevam no chat, por favor. Quem for escrevendo no chat, gente, eu vou lendo aqui, tá? Então, fique à vontade, dá uma pensadinha agora e manda bala. Bom dia. Bom dia. É o professor Josias Sarrion. Amei essa frase. Que bom. Está bem relacionada à nossa área, nossa disciplina, porque eu acho que a gente deve sempre usar a frase eu ainda não consegui, eu ainda não fiz, mas quando se tem vontade, uma hora sai, uma hora a gente consegue. Nesse momento de pandemia, ela é essencial. Segundo essa frase, não há impossibilidades, há dificuldades e desafios. É isso. Passa a palavra. Obrigada pela participação. E realmente, né, nós tínhamos a mania, o costume de falar, eu não domino a tecnologia, não vou conseguir fazer isso. No fim, né, fomos obrigados a aprender e a fazer o que achávamos impossível, na verdade, né? Mas está sendo possível, sim. Concordo com vocês e acrescento, as boas práticas que a gente tem divulgado ajudam a confirmar essa frase. Realmente, né? Até semana passada tivemos as apresentações das boas práticas que foram excelentes, bem bacana. Até assim, fiquei triste de ser pouco tempo, porque teve outras também, outras participações, né, bacana, que a gente gostaria de mostrar, mas infelizmente o tempo não nos permite para isso. No chat nós temos a Lucimara, que colocou nada é impossível quando estamos dispostos a realizar. O Gilberto colocou ter atitude sempre. A Daniele levantou que essa questão da vontade está muito ligada com a proatividade e o querer de cada pessoa, pois independente de ter formação, ferramenta só depende do querer da pessoa. A Rosângela colocou que esse é o momento para nos reinventar. E eu vou dizer a Sami, tá? Se for o Sami, me desculpe. Acredito que essa frase é muito importante, pois estamos nos reinventando e buscando novos recursos, saindo da zona de conforto, ótima levantada de ideia, e propiciando melhores caminhos para os alunos, portanto, nada é impossível para quem realmente ama o que faz. A Thaís colocou, a preguiça é o mal do século, que atrapalha o avanço da ciência. Olha, Thaís, se for só ela, o duro é que tem uns impedimentos que está sendo até estrutural. Mas realmente, né, esse empenho é necessário. A Nissinilda completa dizendo ter atitude e acreditar em nossas potencialidades, por mais limitadas, é o primeiro passo, é reinventar. Exatamente, a gente percebe, né, que no início também teve professores com muitas dificuldades, né, que achavam impossível, mas a vontade dele foi maior e está conseguindo, está vendo que é possível sim, né? Mais alguém? Tanto que tem aquela frase derivada, né, Lu? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Né? Às vezes a nossa visão também, né? Como a gente vê o problema, né? Se vê como problema, se vê como desafio, né? Muito interessante. Pasteur sempre nos traz algo de bom. Exatamente. Então, vamos lá. Nosso objetivo geral de hoje é apoiar e subsidiar o trabalho dos professores no desenvolvimento das aulas remotas, tendo em vista o contexto atual em que as aulas presenciais estão suspensas,
a fim de oportunizar a continuidade de aprendizagem dos estudantes sempre. Né? Então, nosso objetivo é sempre que os alunos aprendam. E aqui nós do Núcleo temos que apoiar esse trabalho de vocês e tentar sempre auxiliar o máximo possível. E para que eles aprendam, o professor também tem que ter sempre uma formação, né? Tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre se formando mesmo, tá? Começaremos aqui, então, com 5 dicas para planejar as aulas online durante a quarentena. Primeiro, trabalhe em parceria. Peça feedback constante dos seus alunos, veja o que está funcionando e o que pode ser melhorado, para que a experiência seja mais enriquecedora para todos. Não se esqueça de incluir exemplos para ilustrar a teoria que você está explicando. Então, conforme nós vamos apresentando, vamos dando nossas aulas, no dia a dia, no decorrer, se você não pedir esse feedback para o aluno, você vai achar que está tudo bem, que está caminhando, às vezes um por ser mais tímido, outro por ter preguiça, acaba nem perguntando e vai passando. Então, esses questionamentos, né, essa parceria com os alunos é muito importante. A gente tem que estar sempre questionando mesmo, verificando se estão aprendendo, identificando quais são as dificuldades maiores dele, o interesse, um bate-papo, até informal, tá? Para conseguir colher o máximo de informações desses alunos. Segunda dica, faça vídeos mais curtos. Uma aula presencial de 2 ou 3 horas de duração pode ser reduzida a vídeos de 30 minutos, no máximo. Foque apenas no conteúdo que for mais importante. Nós sabemos que nossos jovens, adolescentes, crianças, eles se dispersam com muita facilidade. Não adianta você querer fazer aí com que eles fiquem um período de tempo muito longo, focados, que vai acabar dispersando. Tudo chama atenção mais do que nós, infelizmente. Então, fazer uns videozinhos mais curtinhos para que eles tenham essa paciência, né? De poder prestar realmente atenção e esse tempo ser de real aproveitamento. Terceira dica, não ministre apenas aulas ao vivo. Nem sempre a internet terá estabilidade e, assim, a plataforma de streaming pode falhar durante a transmissão ao vivo. Gravar vídeos pode ser uma ótima opção. Bom, nós temos vários exemplos reais sobre isso, né? Até aqui na nossa TPC, às vezes falha, um cai, o outro microfone não funciona, a câmera não abre, temos diversos problemas, isso acontece mesmo, é o famoso plano B. A gente tem que pensar ali, as aulas ao vivo são importantes sim, porque tem que ter essa interação com o aluno, até para ter esse feedback deles. Porém, temos sempre que ter o plano B. Se alguma coisa aconteceu, algum imprevisto aconteceu, a gente pode utilizá-lo, né? E também para fazer uma mescla, para não ficar muito cansativo, nem para o aluno, nem para o professor, vai fazendo esse jogo, né? De ao vivo, de gravações, ok? Lu, o professor José Marcel, que primeiro te mandou um beijão, que você assistiu a aula dele ano passado. Outro para você, Marcelo. Ele colocou assim, ó, eu tenho gravado vídeos, tem sido bem legal. Eles veem a gente e explicamos os exercícios de uma forma rápida. Realmente é interessante. E eles gostam também dessa proximidade, porque queira ou não, esse distanciamento, né, não é muito agradável. Então, só de você estar ali online, ao vivo com eles, eles se sentem mais acolhidos e tem até um interesse maior, ok? Foi bom você ter falado, Fred, da participação do professor Marcel, porque é isso, gente, qualquer coisa que vocês queiram ir contribuindo, fiquem à vontade, tá? Eu sei que teve pessoas que entraram depois dessa minha fala, então já vão se manifestando aí no chat que o Fred vai me auxiliando.
A quarta dica, mantenha contato com os estudantes, proponha testes, quizzes, trabalhos em grupo e peça que seus alunos assistam a videoaulas selecionadas. Essa estratégia segue a proposta da sala de aula invertida, em que os alunos estudam com apoio de vídeos, se reúnem, online, claro, né, para resolver um problema ou debater um tema. Quando tem dúvidas, buscam a intermediação do professor. É o que eu falei também sobre a variedade, né? Vamos tentar variar o online, o gravado, a indicação de quizzes, do trabalho em grupo, de assistir uma videoaula. Às vezes eles têm um pouco de dificuldade também para saber qual é o site seguro, confiável. Então, por isso que é importante que o professor faça essa indicação, né? Use essa estratégia aí já de colocar o site já proposto para que ele faça um trabalho com mais consistência e mais confiabilidade, tá? A quinta e última dica, identifique os estudantes com mais dificuldade. Nem todos os estudantes têm a mesma facilidade em aprender à distância. Alguns podem tirar notas baixas ou apresentar algum tipo de déficit de aprendizagem, especialmente no começo. É importante estar atento a esses alunos. Não só a distância, né, gente? Nós sabemos que no presencial também nós temos essa heterogeneidade dos alunos, a dificuldade de cada um. E até no presencial, às vezes, nós temos que estar sempre alertas, sempre atentos, para ver qual é aquele que tem maior dificuldade, o que consegue por si só já ir mais, né, adiante. E a distância é mais difícil ainda identificar. Eu volto aqui no nosso feedback. Por isso que é importante. E nas aulas online também, mesmo ao vivo, sempre tem os mais tímidos, que preferem ficar ali quietinho, igual aqui na nossa TPC também. Não são todos que falam, né? Não são todos que se manifestam. O professor, como já conhece a sua sala, é interessante até chamá-los pelo nome, né? Fulano, e você? O que está achando desse tema? Qual a videoaula que você assistiu? O que você leu sobre o assunto? Então, ir buscando, porque se você deixar, acaba sempre o mesmo aluno falando o tempo todo. E aqueles que já são mais tímidos, ele já falou, deixa para lá, então vai se perdendo e você acaba não conseguindo identificar qual é o aluno que está com dificuldade e qual a dificuldade dele. Também volto a falar da importância da diversidade dos tipos de atividades e de aula, porque às vezes um tem uma facilidade maior com uma ferramenta e outro uma dificuldade com outra. Então, você variando, você fazendo essas atitudes, é onde a gente vai conseguir identificar mais essas dificuldades individuais, ok? Mais participações no chat, Lu. Então vamos lá. A professora Alessandra, a Daniele colocou, não sei a realidade das demais unidades, mas as aulas ao vivo, quando eu tentei, pouquíssimos alunos participaram. Eles alegaram que não conseguem acessar naquele horário de aula e preferem as videoaulas gravadas. Isso mesmo, professora, a gente tem que sentir a realidade da nossa turma, né? Eu tenho escolas que os alunos estão conseguindo acessar pelo centro de mídias para a aula ao vivo do professor e estão gostando. A gente tem que se adaptar à nossa realidade, a gente tem que sentir o nosso público, né? A Alessandra também colocou que eu tenho gravado as aulas pelo Meet e mandado aos alunos, pois poucos participam. Assim, é uma forma de todos assistirem às minhas aulas e ter minhas explicações. Além disso, gravo também o PowerPoint das aulas que preparo. Acredito que eles estejam gostando, e eu também. A Alessandra complementou a Dani, né? Sim, Dani, percebeu mesmo que eles preferem as aulas gravadas. E finalizando, o Josias colocou que o trabalho em grupo precisa ficar muito claro que é online, porque os alunos podem se querer reunir presencialmente. Realmente, Josias, a gente tem que deixar claríssimo isso. Gente, se reúne em dupla no WhatsApp, no Face, senão a molecada vai acabar
virando para mim e vira para você e fala assim: mas o professor falou, mãe, que era para ir lá na casa do fulano. Aí já vão acabar usando a gente de desculpa, né? E a Lucimara, Lu, propôs uma questão. Vocês acham interessante as aulas gravadas? Quem gostaria de abrir o microfone para falar? Talvez alguém aqui, a Dani, a Alessandra, que se manifestou aí, que tem o José, que tem gravado as aulas. O que vocês acham dos alunos na questão das aulas gravadas aí? Quem fez a pergunta, Fred? Quem fez a pergunta foi a Lucimara. O que ela acha sobre essa mesma pergunta que ela fez? O que você acha, Lucimara? Pode responder no chat mesmo, tá, Lu? Se você não quiser abrir o microfone. O Alexandre complementou que na nossa escola, né, na escola dele, criamos pastas no Drive e elaboramos avaliações no Form, diversificando. Exatamente. É claro, gente, que tudo isso que a gente está falando aqui até agora, né, Lu? Nós estamos trabalhando o conectado, porque a gente também não pode esquecer dele. A gente fala muito da buscativa, mas a gente não pode esquecer também do conectado. Né, ele também precisa de um trabalho legal, que é o que a gente está percebendo em todas as escolas, acontecendo essa reinvenção que vocês falaram, né? Fechou por enquanto o chat, Lu. Ninguém respondeu a questão da Lucimara? Peraí, acho que alguém abriu o microfone. José, vai lá, José Marcelo. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Lu? Tudo jóia. Então, pessoal, eu tenho feito aula online com eles e tenho também gravado os vídeos, né? A gente faz pequenos experimentos aqui em casa mesmo, e a gente manda os vídeos para eles pelo WhatsApp. A participação maior, assim, em relação mais nos vídeos mesmo, porque os alunos podem assistir o vídeo quando eles quiserem. Só que em relação às aulas online, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo no horário que seria nosso horário de aula. Sim. Então, a gente já tem esquematizado, entendeu, certinho, a hora que nós vamos entrar para dar aula para eles. Porque seria o momento que eles estariam presencialmente na escola, né, tendo aula de química, e é a hora que eu entro para dar aula para eles. E aí não tem como eles dar desculpa, por exemplo, professor, eu não posso entrar nesse horário. Eu falo, você tem que entrar nesse horário, porque esse horário é da escola, né? Realmente. Eu acho que a diversidade é o melhor caminho, né? Porque aí a gente percebe que a gente atinge alguns de uma forma e outros de outra. Então, só uma coisa, Lu, bem-vinda. Que tem acontecido, entendeu? Que a gente percebeu, eu estava até conversando com o professor Eduardo hoje, né? Que em relação à diminuição de alunos, no começo desse segundo bimestre, agora primeiro bimestre a gente estava assim nesse período de adaptação, estava conseguindo transmitir as aulas, entendeu? E atrair um pouco de alunos. Mas nesse segundo, no começo, nós tivemos bastante alunos participando, entendeu? Participando das aulas ao vivo, participando das atividades, entregando tudo certinho. Agora, quando saiu esse período assim, que parece que vai ter um retorno das aulas, eu não sei se é por causa disso, eles deram uma afrouxada, entendeu? Então, eu percebi que teve uma diminuição em relação ao começo desse bimestre para agora. Dei aula essa semana já dei aula, e eu percebi que teve menos alunos participando das aulas do que no começo desse bimestre. Eu acho que isso também está acontecendo sim, mas além disso o cansaço, né? Porque longo período e eles acabam cansando, mas a gente não pode desistir. Eu acho que essa é uma estratégia bacana do horário da aula, marcado, agendado, não teria desculpa, porque ele estaria presencialmente lá, então não tem como falar, eu estou fazendo uma aula de inglês, não tem como, né? Um curso de inglês, ele estaria ali, então é o horário que ele tem que estar presente, é uma estratégia boa. E também eu acho que a gente pode até acrescentar no nosso discurso, vocês têm que se empenhar, não deixem para amanhã, não deixem para depois, porque nós não sabemos também. Porque de início foi falado a volta em julho, agora em agosto, agora em setembro, e se não voltar? Né? Então, a gente tem que buscar sempre isso. Vamos aprender agora. Não temos que se preocupar só com nota, vocês têm que se preocupar com o conhecimento real, com o que vocês estão aproveitando das nossas aulas, né? Quando eu falo na aula online também, não precisa necessariamente ser pelo Teams, pelo Meet, pode ser até um bate-papo bacana pelo WhatsApp. O WhatsApp abriu agora para, né, colocar várias pessoas, porque até 50, né, Fred? Até 50 pessoas ele comporta. O dono, quem abre a sala,
né? As crianças vamos supor assim, o professor precisa ter uma conta no Face também, mas a criança que acessa, ou o pai que acessa no conselho, ele não precisa ter a conta, só quem abre. Então, e ali o WhatsApp é o que eles mais usam, né? Então, também é uma estratégia bacana. E é a proximidade, gente. Falando um pouquinho sobre a pergunta da Lucimara, então, eu acho importante, sim, também online. Não os extremos, não só online, não só gravado, eu acho que sempre o meio termo é o melhor caminho, tá? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Fred, como é que está? Eu acho que nós estamos diante de uma realidade bastante diversificada. Se você Sim. pegar uma escola mais central, você vai ter bastante aluno conectado. Sim. E se você dá aula numa escola, vamos falar, de uma cidade menor, de uma cidade pequena, isso já não está acontecendo. Então, nós estamos tentando de tudo, pode ter certeza disso. Vou falar por mim. Já entrei com o roteiro, agora eu estou gravando as aulas, eu faço vídeo das minhas aulas. Tenho perguntado a eles, falei, e aí? Não, melhorou, desse jeito é muito melhor a sua explicação, a gente sabe que é você. É a maneira que eles acham de ver a gente através de um vídeo, de estar mais próximo deles. Então eu acho que por esse lado fica legal. Mas é difícil discutir esse momento que nós estamos passando sem envolver política. Sem querer levar para o lado político, nós estamos passando um momento muito difícil. E eu, Fred, acho que você, todos nós acreditamos que a gente volta dia 8 de setembro. Então isso também, agora o afrouxamento, que, né, o outro professor comentou, né, que o segundo bimestre, eles caíram, mas caíram todas as escolas, pode ter certeza disso. Sim. As escolas que eu trabalho também, o número de alunos diminuiu muito. Nós aplicamos de tudo, questionário, formulário, prova lá no formulário Class, a gente usa todas as ferramentas que a gente tem. Mas está difícil, mesmo assim. Mas nós somos tão persistentes, né, e continuamos em educação há tanto tempo, que não é só isso que vai nos desanimar. Obrigado. A gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Gente, eu quero deixar claro aqui que a gente sabe como os professores estão trabalhando neste momento. Às vezes até muito mais do que trabalhava no presencial, fora do seu horário, aprendendo, estudando, a gente não tem dúvida disso. Tá? Então, aqui a gente tenta fazer, são essas sugestões até para aliviar um pouquinho essa angústia, essa ansiedade, porque a gente se frustra, né? Nossa, eu fiz tanto, eu gravei, e 50% só da minha aula entregou atividade, ou até menos, estão participando. Então, não fiquem preocupados, a gente sabe do esforço de vocês, parabeniza por isso, e continue sempre fazendo, tá? E a gente só vai buscando alternativas para ver se consegue não perder esse aluno, porque também tem os espertinhos, né, que nas aulas gravadas, assistiu, não assistiu, mas assim... Só reconhecer a voz, Lu, era o Raimundo que estava falando, Raimundo? Só para saber se eu reconhecer a voz. Isso, Fred, sou eu sim. É Raimundo. Viu, Fred? Aproveita só um minutinho. Eu acho que um tema que nós poderíamos abordar bastante, todos nós da Química, é como ter atividades para o aluno especial, adaptada a ele. Eu, pelo menos, eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade de encontrar. Sim. Dentro do conteúdo que eu estou trabalhando, como ter uma atividade adaptada ao aluno especial. Sim. Uma atividade real, não infantilizada. Real, isso, dentro do conteúdo que eu trabalho, né? Se eu for buscar para ele desenhar, pintar, eu acho em qualquer lugar. Agora, eu até me passaram um link, eu coloquei, mas é muito difícil você trazer para a hora que você vai colocar dentro da sua atividade. Sim. Então, se vocês tivessem esses links, acho que ajudaria muita gente também. Nós já estamos, inclusive, providenciando isso no blog, né, Fred? Uma pastinha lá, que nós vamos colocar várias sugestões, porque esse é um assunto muito delicado, porque o aluno de inclusão também, ele tem várias, como pode-se dizer? Limitações. Não, mas fugiu agora a palavra, não é o mesmo problema de cada um, né? Cada um tem a sua especificidade. Isso. Não tem uma atividade que pode ser para todos. Então, tem que conhecer o meu aluno, saber qual é
o laudo dele, né, para poder preparar, mas a gente está pensando nisso já também. Okay? É claro que quando o Raimundo coloca a importância de se falar da política, gente, ai, vai pro YouTube, né? Nossa, daí vai colocar que a gente falou isso e tal. Vai colocar, gente, porque tem como a gente negar que as desigualdades sociais ficaram mais claras nesse período? Não tem como a gente negar isso. Quantos alunos a gente tem que não tem celular e não tem rede? Então não tem como eu não falar de política no sentido de polis, né? No sentido de desigualdade social, no sentido de acesso. Então não tem como a gente falar. Tanto que a Lu aqui daqui a pouquinho, que eu vou até também fechar a boca, a Lu daqui a pouquinho vai falar da questão da adaptação para o conectado e desconectado. A gente está buscando fazer o melhor possível para esse momento dentro do que a gente tem. Então, sim, você está certo, a gente tem que falar sim de política, porque isso envolve decisões de anos anteriores, isso envolve decisões desde quando a USAID entrou aqui no Brasil na década de 80. Então, assim, a gente vem colhendo isso, né? Então, assim, não tem como negar. E a questão do especial, o Raimundo, é bem legal você ter destacado isso também, né? Gente, ó, eu tô vendo aqui no chat, várias pessoas colocando assim, ai, caiu o meu sinal. Não tem problema, gente. Pega a gravada, avança, vai só na partezinha que perdeu, tá bom? E eu acho legal a gente destacar isso, que a palavra, a gente brinca no núcleo. A palavra do mês é acesso. Então, às vezes, eu não tenho que pensar somente em, putz, como eu vou fazer para aquele aluno em especial, mas o que eu posso, às vezes, falar para ele que facilita? Ele vai ter o mesmo entendimento de um indivíduo sem deficiência, no caso intelectual, que a gente sabe que é onde o bicho pega? Às vezes não. Mas eu dou a possibilidade dele ver, eu dou a possibilidade dele se expressar da melhor maneira possível. A gente sabe que, infelizmente, a gente não conseguiu ainda PA para todo mundo, o PA parou, mas a gente está caminhando no ritmo que a gente consegue. Então, você está certo, sim, Raimundo, a gente tem que falar de política. Esse ano é um ano político, a gente tem que pensar bem nas nossas escolhas, e a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Mas aí, Lu, fica já o toque para a próxima, a gente trazer talvez uma adaptação especialmente para a química e como enxergar esse acesso, né? Mas é verdade, tem que falar mesmo, gente, tem que falar. Continua lá. Esse momento ele realçou realmente as nossas desigualdades, né? Bom, aqui, pessoal, eu coloquei as habilidades indicadas pela SEDUC, tá? Vou até mostrar para vocês, aqui a gente entra na sede, é bem interessante a gente criar o hábito de navegar aqui também, tem bastante coisa interessante. Vamos pegar a senha da Lu, Isso, pega, já faz toda a documentação que a gente faz, fica à vontade. Já faz CAD, né, Lu? Olha, então aqui na sede nós temos o centro de mídias, tá? É para você se organizar para a próxima semana, ou se você perdeu alguma coisa, também é interessante a gente estar sempre atento aqui. Carregando, gente. Aqui nós temos, ó, a programação. Dentro da programação, nós vamos ter ela aqui, semanal e também a diária. Não só a programação, então quais são as aulas que terão, o horário, disciplina, nós temos também habilidade, ok? Então, as habilidades essenciais do segundo bimestre, eu peguei aqui, tá? na sede, e fiz o recorte só de química. Eu vou abrir aqui para vocês verem que eu sei que tem gente que dá aula de química, de ciências, de física, biologia, né? Então, se não conhecem o caminho, é interessante a gente ver isso aqui. Essa planilha Excel, ela vai ter, então, todas as disciplinas, né? Todas as habilidades sugeridas pela SEDUC,
tá? Então, aqui embaixo, ó, nós temos matemática, história, geografia, certo? Todas as disciplinas. Então, a gente vai ter aqui a unidade temática, o eixo que trabalha, o descritor, que é a habilidade, e o objeto do conhecimento. Ok? Então, eu fiz o recorte, então, eu fiz o recorte da química, tá? Coloquei aqui o link, onde a gente já, vocês clicarem aqui, já vai direto nas habilidades de química, mas ali onde eu mostrei, em todas as disciplinas. Quem dá aula com outro componente curricular, também fica fácil o acesso ali, ok? Então, tem ali do primeiro, do segundo e da terceira série do ensino médio. Nos próximos slides, eu selecionei, eu construí essa tabela aqui para cada série, para a primeira, para a segunda e para a terceira, as habilidades trabalhadas no segundo bimestre no centro de mídias. Eu coloquei, as aulas de química estão acontecendo, pelo menos por enquanto, né, até o momento, às segundas-feiras, tá? Então, eu coloquei ali a data, a quantidade de aula. Então, no presencial, nós temos 2 aulas semanais. No centro de mídias, eles dão uma aula e a gente complementa com mais uma semanalmente, que pode ser que é essa variedade que a gente faz, ou com aula gravada, ou com podcast, ou com a aula ao vivo, tá? Então, é o complemento da nossa carga semanal. Não estamos pedindo para que trabalhem a mais, não. Então, quem utiliza, né, as aulas do centro de mídia, eu coloquei aqui o dia que foi, quem foi o professor que ministra. Lá nós temos o professor, né, e o auxiliar, que também dá uma boa ajuda, o tema, conteúdo trabalhado e as habilidades. Então, tá bem dentro do caderno do aluno, viu? Eles estão trabalhando bastante, assim, no caderno do aluno mesmo. Então, eu construí essa tabela para facilitar até para vocês. Às vezes, né, no início, não sabia que dia que era a aula, não tinha toda essa organização, agora já está mais organizadinho, né? A programação, eles colocam uma semana antes, às vezes tem alguma modificação, né? Nem sempre segue à risca, mas na maioria das vezes segue sim. Mas se alguém perdeu, tem aqui o que já foi trabalhado, o dia, qual foi o professor. Eu fiz essa construção a primeira série, a segunda e a terceira série, tá? Nós temos aqui, né, o PH, que eu vou falar, a atividade que eu vou trabalhar, vai ser essa aqui. Já foi trabalhada no centro de mídias também. Posso falar? Alguém quer falar? Gilberto. Diga, Gilberto. Oi, Lu. Aproveitar que você está aí na sede, e tem uma outra alternativa na sede aí, que é seguindo aí embaixo, depois dos conteúdos das aulas, tem aqui divulgação dos materiais de apoio nas aulas. Aí, professor, estudantes, clique aqui nesse endereço. Ele tem pastas que tem todas as aulas em slides, né, que foram trabalhadas durante a semana, e tem até das semanas posteriores, de dias posteriores. São slides que podem ser baixados e utilizados também para disponibilizar para os alunos, né, dentro do WhatsApp, dentro do Classroom e alguma outra ferramenta, mandar por e-mail também. Isso, obrigada. Se você já acessar, tiver essa visualização disso. Isso, bem lembrado. Eles, ali está disponível o PPT completinho, né, da aula que foi dada. O que eles foram passando lá nos slides é disponibilizado aí, bem lembrado, obrigada, viu? Então, aqui a sugestão da atividade de química, lembrando que é para uma aula complementar, né, que é dado do centro de mídias, da semanal. Então, lá foi dada uma aula e aqui uma sugestão de um complemento para cumprir as nossas 2 aulas semanais, ok? Eu peguei aqui a atividade da terceira série do ensino médio, o tema conteúdo, onde eu mostrei para vocês lá, o pH, potencial hidrogênio iônico, a habilidade, utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras. No centro de mídias, eles focaram bastante nos cálculos das fórmulas. pH mais POH igual a 14,
pH é igual menos logaritmo de H+, POH é igual menos logaritmo de OH-, tá? Trabalhou, esses cálculos também tem no caderno do aluno, eles resolveram a atividade do caderno do aluno, da página 41, então fizeram bastante esses cálculos mesmo de pH e POH, certo? No caderno do aluno, do segundo bimestre, ele inicia com a hidrosfera, né, como fonte de materiais para uso humano, e depois já entra direto na escala de pH, meio que subentendendo que os alunos ali já saibam isso, já ouviram falar, e vocês sabem que nem sempre acontece isso. Então, eu sugiro que o professor faça primeiro uma sondagem com questões disparadoras, né? Faça um conceito mesmo do que retome. Quem viu, ótimo, vai relembrar, né? Vai reforçar o aprendizado. Quem ainda não viu ou não lembra, é o momento de aprender, tá? Então, as questões aqui que eu coloquei, né? Será que usamos produtos ácidos, neutros ou básicos em nosso dia a dia? Quais seriam? Se eles assistiram à aula do Centro de Mídia, mesmo que eles não tivessem feito essa associação disso aí com o nosso dia a dia, na aula do Centro de Mídias eles conseguiram identificar isso. Eles falaram de leite, de refrigerante, de água com gás. Então, se não fizer... Claro que já ouviram falar, mas às vezes não fazem a associação do nosso conteúdo com o dia a dia. Então, aqui é o momento da gente puxar isso deles, né? E a segunda, já leu em algum rótulo ou embalagem de produtos o valor de pH? Provavelmente não, são poucos que fazem isso. Mas é um momento de falar, ó, então, acabando a nossa aula, vocês vão procurar aí na casa de vocês, vão pesquisar aí no sabonete, no shampoo, se tem aí o valor de pH, qual é, e aí vocês vão conseguir fazer essa associação, se é ácido, se é neutro, se é básico, tá? E ver que a nossa química é o dia a dia, né? Não existe a química, a vida sem a química, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, no caderno do professor, tem a indicação de um simulador, o John Kirk. Alguém usou esse simulador? Tentou usar esse simulador que tem como sugestão no caderno do professor? Eu não sei, ó, esse simulador tem o mesmo objetivo aqui do PET, de construir uma tabela, construir substâncias em ácidos, neutras e básicas, porém, para mim, gente, eu não consegui usar esse simulador, para mim está bloqueado. Eu não sei se é porque eu não tenho salas atribuídas, então eu não sei. Mas, enfim, aí, como eu não consegui usar aquele, vou sugerir outro aqui, que é bem fácil de usar, que todo mundo consegue ter acesso, e também tem várias disciplinas, né? Para quem dá aula em outros componentes também pode aproveitar, bacana. Tá? A Lucimara colocou, Lu, que ela usou com uma turma, mas com outra turma ele não abriu. Então foi o que eu pensei. Eu acho que tem que ter a aula atribuída mesmo. Talvez, como ele é uma sugestão do terceiro ano, talvez só consiga usar quem tem aula na terceira série. Pode ser? Então. Mas aí ela colocou que ela usou outro simulador. Dá licença um pouquinho. O PET não abria antes. Agora, com os patrocínios, estão abrindo, viu? Antes eu não conseguia também. Isso, então, por isso que eu até fiz a sugestão do PET, que eu fiz vários testes, e até pedi para o meu filho também abrir no tablet dele, então eu vi que todo mundo está conseguindo ter acesso. Como eu não consegui no John Kirk, né, então por isso que eu vou sugerir esse aqui. Tá? Então, aqui... Oi. Eu queria falar o seguinte, tem alguns simuladores, algumas aulas do centro da apostila, que, dependendo do celular, ele não funciona. Então, os simuladores de física, por exemplo, de eletromagnetismo, ele só abre se for no computador, porque ele precisa de alguns aplicativos a mais que no celular não tem. E esse que você citou aí, que está lá na apostila,
Eu consegui usar normalmente com uma turma, que eu estou fazendo as chamadas pelo Meet, estou trabalhando com eles, resolvendo atividades. E é terceira série? Isso. E no dia seguinte eu fui tentar abrir, ele já não funcionou, não abria de jeito nenhum. Porque sempre quando ele vai abrir, ele pede para a gente desbloquear aquele plugin lá, né, que precisa. E aí, no outro dia, ele não abriu essa opção. Não consegui fazer o simulador com eles, aí eu tive que usar só o PET mesmo. Ainda bem que você já tinha o plano B ali. Porque, tá vendo, no dia anterior você usou e no dia seguinte não conseguiu. Mas, na verdade, no meu roteiro de atividade que eu mandei para eles, eu já expliquei que para usar o do John Kirk tinha que ser no computador, então quem não tivesse computador, já para experimentar usar o PET, eu já dei as duas opções para eles tentarem fazer em casa. Excelente, já deu as duas indicações, bacana. Então, aqui o PET, ó, ele tem a física, a química, a matemática, né, ciência da terra, biologia. Então, é bem bacana. Eu fiz o PET, eu usei ele vários dias, então eu consegui todos os dias, por isso que eu falei, bom, esse acho que funciona mesmo. Então, vamos lá. A gente abre aqui a disciplina que a gente quer, né, no caso, a química, procura o conteúdo, aqui nós estamos trabalhando a escala de pH, tá? É bem gostosinho de fazer, né? Enquanto a Lu abre o FET, a questão, gente, também, ó, a Lucimara colocou, eu coloquei aqui, não sei se a Lu viu, quando vocês gravarem as reuniões de Meet, por exemplo, que fez com o aluno, ou gravou e quer disponibilizar, toda reunião do Meet que vocês gravam com o e-mail do Gmail de vocês, automaticamente vocês têm uma pasta dentro do Drive, do Google Drive, daquele e-mail que se chama Meet Recordings, que é onde ficam as gravações do Meet. Aí é só localizar o vídeo, clica com o botão direito e põe para compartilhar, ele te gera um link. Aí dá para você jogar no grupo dos alunos, tá bom? Toda gravação que vocês fizerem no Meet, o e-mail que você usar, acessa o Google Drive desse e-mail, Meet Recordings, e aí lá dentro tá o vídeo. Aí é só clicar em compartilhar e compartilha com os alunos. Tá? Eu só não recomendo gravar você mesmo, entendeu? Assim, às vezes pode ficar meio ruim, mas é uma outra alternativa também, tá? Vocês podem gravar, expor no PowerPoint ali e tal, né? E você compartilha. Quem grava no PowerPoint e quer compartilhar, pode fazer a mesma coisa. Joga dentro do Google Drive, vai ficar numa pasta, aí você clica com o botão direito compartilhar, ele gera um link para compartilhar. Aí você compartilha esse link, os alunos assistem em qualquer celular, tá bom? Bacana. Se perdeu alguma parte, quiser, né, reforçar a aula, ele pode assistir novamente. Bom, aqui, pessoal, então, nós temos uma ótima oportunidade para reforçar a escala de pH, né, dizendo que é uma escala numérica, que varia de 0 a 14, onde o 7 é o neutro, abaixo são as substâncias ácidas, acima alcalina ou básica. Tá? Então, retomar o conceito aqui da escala de pH, e aqui ele colocou no recipiente meio litro de água, ele está falando que é neutra. Então, aqui eu pego, ó, um pHmetro, né, e coloco aqui para testar. Lá, realmente pH 7, então é neutro mesmo. Nós temos algumas opções, um líquido secante, sabonete, sangue, aí você vai fazendo o teste. Lá. Então, o líquido secante, ele tem um pH 13, então, é uma substância básica. O sabonete, né, ele é alcalino, pH 10, né, porque se for ácido vai acabar com a sua pele. Põe o vômito. Ai, vou pôr todos, que nojo. O sangue é levemente alcalino, 7,4, né, a água já testamos. O leite... Olha lá, ó, ele é levemente ácido, né? Você fala, nossa, mas leite é ácido, mas é um pouquinho. A canja de galinha, 5,8. O café, também é um pouquinho ácido, até por isso tem os problemas estomacais aí, pede para evitar tomar muito café, né?
Suco de laranja, já era de se esperar, a laranja é ácida, né? Tem um ácido cítrico, 3,5. O refrigerante, super ácido. Então, já aí você consegue trabalhar vários temas, né? Principalmente para as mulheres, que tem descalcificação nos óxidos. Então, a coca é um dos que tem mais ácido. Então, é tentar evitar. E aí, dá para puxar um gancho com vários outros conteúdos também. O vômito, Fred. O vômito! Que nojo! O vômito, ele é ácido, né? Tanto que quando a gente tá com mal-estar, o que significa? Se você comeu uma feijoada, o seu organismo, ele vai produzir um ácido para poder digerir isso aí. Aí você vai lá, toma o quê? Um antiácido, né? Uma base para ter a reação química, neutralizar e passar o seu mal-estar, ok? O ácido de bateria já está falando, né? É ácido, super aqui, tem o pH de 1. Tá? Aqui nós podemos trabalhar também com diluições, então tem 0,5 litro de cada substância dessa que eu testei. Aqui em cima nós temos, ó, a água, eu posso ir acrescentando, fazendo a diluição, ó, e repara que ele vai alterando esse pH, né? Então, conforme eu vou diluindo a substância, ele vai alterando o meu pH, tá? Essa aqui é a parte do macro, então. Daí temos também aqui o micro, onde ele vai trabalhar a concentração de mol por litro, né? Trabalha as moléculas, então aqui eu consigo ter a razão, aqui, ó, contar as moléculas, tenho a quantidade de moléculas, tá? Também vai ter todas as substâncias que eu testei lá no macro, tem aqui no micro também. E ele atrai os alunos. É uma coisa simples, mas só essa pequena coisa aqui atrai, porque tem colorido, né? Ele vai modificando, você consegue fazer alterações, então você consegue diminuir a substância, você consegue diluir, e ir trabalhando com isso, tá? Então, é algo que não é complicado, que eles gostam até de brincar, né? A gente fala que acaba aprendendo com a brincadeira, e assim, é uma forma de atrair a atenção desses alunos nesse momento tão difícil, ok? Bom, após o uso, né, do simulador PET, construam uma tabela classificando as substâncias testadas no simulador em ácida, neutra e alcalina. Então, aqui a proposta que eu fiz é uma tabela, uma construção de uma tabela bem simples. Pegar ali a substância que eles testaram, o refrigerante, o sangue, o sabonete, colocar o valor do pH, classificar. Porque no caderno e nas aulas do Centro de Mídias, eles também tinham uma tabela lá, mas com os cálculos, né? Então, tinha o pOH com valor 7, e aí precisava classificar essa substância. Então, ele tinha que pensar, tinha que fazer o cálculo, né? Lembrando que o expoente é o valor do pH para saber se consegue ou não. Aqui é uma forma mais simplificada de fazer. E nesse momento também, se você pede uma coisa muito difícil, às vezes desestimula. Então, como é um complemento, como foi trabalhado lá, eu acho que é uma coisa mais simples para ele, talvez seria mais útil, né? Ele vai fazer essa associação e vai ter um interesse maior de fazer. E depois enviar para o professor. Essa é uma atividade para o aluno conectado, então, ou ele pode, aí o professor combina. Qual é a forma que ele vai receber essa atividade? É uma foto pelo WhatsApp? É pelo Google Forms? É pelo e-mail? Aí é a forma que vocês vão combinar, ok? Bom, e aí, para o desconectado, o que eu vou fazer? Como é que eu faço esse complemento também? A gente pode imprimir o modo de preparo de extrair o suco do repolho roxo, que é só bater com água no liquidificador algumas folhas, né? Ele possui a substância antocianina, que é o indicador ácido básico, porém, então, você vai explicar que aqui, tudo impresso, tá? Porque você não está tendo o contato direto, porque esse aluno é desconectado, lembrando isso. Então, tem que estar tudo impresso, tudo explicadinho, a receitinha de como fazer,
explicando que agora nós não temos mais uma escala numérica, de 0 a 14, mas sim uma escala de cores, né? Então, essa substância, ela vai indicar o meu pH neutro. Então, o nome está falando repolho roxo. Então, o que é roxo vai ser o neutro. Aquele que der uma cor mais rosa, avermelhado, então é o ácido. E o esverdeado, o amarelado, é o básico. Tá? Então, deixar bem claro a diferença da escala numérica para as cores, explicar o que identifica. Por que o repolho roxo? Posso pegar outra? Tem outra planta que tem a mesma substância que a gente consegue. Mas o mais fácil para ele, que qualquer mercado ele consegue, e ele vai usar poucas folhas, a mãe pode usar na mistura do almoço, da janta. Você não tem noção. Dá? Tem alguma contribuição aí, Fred? Bom. Não era. Eu fechei o microfone. E aí, depois dessa receitinha impressa, de todas essas explicações bem detalhadas, né? Então, você vai pedir para que ele separe algumas substâncias que ele tenha na casa dele mesmo, o leite, o refrigerante, açúcar, limão, laranja, o shampoo, o sabonete, coisas que tem na casa dele, né? Separa lá uma porçãozinha de cada, coloca algumas gotas do suco que ele fez, do extrato que ele fez em cada substância, analisa a cor e construa também essa tabela, tá? Da mesma forma, envio para o professor. De que forma? Então, ele vai enviar na folha do caderno que ele fez, né, ou no sulfite, vai entregar também por escrito, no caso que é o aluno desconectado. Nada impede, gente, que o aluno conectado também faça essa atividade. Até seria bacana, porque como é manuseio ou mão na massa, eles gostam de fazer isso. Aí, de repente, pode até sugerir para o aluno conectado que faça o teste com as mesmas substâncias que ele fez no simulador PET e compare, ver se realmente teve a mesma classificação, a mesma substância realmente foi ácida, a mesma foi básica. Também é legal de fazer, né? No caso aí, o conectado sai ganhando, né? Porque ele tem as duas possibilidades. Só okay? Pede para ele não fazer o do vômito, tá, gente? Não, pelo amor de Deus. Deixa essa para lá. Bom, momento para troca de experiência, reflexões coletivas. Vamos movimentar esse povo que está quietinho aí. Vamos falar um pouquinho mais. Alguém já trabalhou, dessa forma ou de outra? Compartilhar sua experiência. E o pessoal já está com fome, hein, Fred? Já está dando meio... O professor que tinha falado, Lu, o professor que tinha falado, que gravava experimentos para mandar, quem era? Marcelo. Agora. Mas já tem um professor falando. Pode falar, Pedrão. Manda aí, Pedrão. Eu gosto muito das práticas no laboratório em si, tá? Eu acho que você faz uma atividade presencial ali com ele, é muito bom. Eu tenho sentido dificuldade de passar para eles qualquer atividade que possa ser feita em casa, tá? Pelas dificuldades que eles podem apresentar. Mas isso daí eu acho que é só uma consequência e a gente vai adaptando e chegando ao que é necessário. Os meus alunos, alguns têm feito práticas em casa. É lógico que daí você tem que diminuir a prática, né, para não correr. Não dá para pedir coisa com fogo, né, Pedro? A gente fica com medo. Sempre vai ter as dificuldades, né? A gente tem que ter foco ali na solução. Vamos tentar. Mais alguém? Ok. Então, agora... O chat, Lu, desculpa que o chat, eles rola sozinho no Meet. A Daniele colocou que as atividades no simulador do FET são tão sensacionais, uso em muitos momentos, mas na aula presencial. Agora, nas aulas remotas, ela ainda não fez o uso. E a Milena colocou que a experiência é muito atrativa, mas temos muitos obstáculos, custos e, inclusive, o tempo da aula. Realmente, Milena, isso é uma coisa que você tem que considerar. Então, dependendo, às vezes, o tema, vale a pena, porque como só são um tempo de 45 minutos,
Às vezes vale a pena você, em uma semana, trabalhar somente com a experimentação, e na outra semana, e pede um relatório, e na outra semana você trabalha com a parte mais conceitual, para dar o equilíbrio por conta da temporalidade, né, Lu? Isso é até bacana porque também não fica tão cansativo, né? Então, uma semana teoria, outra semana prática, e eles adoram, gente. As mães que não gostam muito, né? De emprestar suas cozinhas e tal, mas eles gostam desse mão na massa. Por mais simples que seja, eles gostam de fazer, tá? A Lucimara colocou que está fazendo, os alunos gostam, mas poucos participam dessas aulas, né? A Dani também reforçou que alguns alunos relatam que ficam perdidos em usar o WhatsApp, Google Sala de Aula, CMSP, Sene, que daí eu fico meio apreensiva em sugerir mais um site ou software. Tudo bem, Dani, a gente está oferecendo aqui sugestões para alguém que possivelmente não conseguiu ainda, né, Lu? A gente está oferecendo possibilidades. E lembrando sempre, gente, que, claro, cada um tem a sua realidade, né? Às vezes, na mesma escola, você consegue fazer isso para uma sala e não consegue fazer isso para outra. Tá? Então, a gente não despreza isso, sempre dentro da sua realidade, do que é possível você fazer, ok? Bom, agora para o nosso fechamento, isso aqui é para quem é pai, mãe, tio, tia, vizinha, que está aí, tem alguma criança, algum adolescente, né, que está tendo essas aulas online, que estão perdidas. É uma entrevista, então, com o Leandro Carnal, que eu achei bem descontraída, bem interessante. Gostaria de passar para vocês, para a gente fazer o nosso fechamento aqui. Voltou a ver minha tela, Fred? Sim. Bom, gente, essa entrevista foi só para nos acalmar um pouquinho, né? Porque é uma angústia minha também, que além de profissional, sou mãe, né? E para a gente refletir que nós não sabemos tudo, nem somos obrigados a saber tudo, mas ter um estudo, ter um conhecimento para dar um norte, para organizar esse tempo dos jovens, dos adolescentes, né? Então, para a gente refletir um pouquinho, ok? Aqui estão as referências e aqui está o formulário. O Fred, você já colocou aí no chat o link? Já coloquei no chat, ele já está liberado para respostas. Quem por acaso está sem acesso ao chat ou está no celular e prefere fazer no computador, tá lá no blog do Núcleo Pedagógico também, tá? A primeira chamada lá é listas de presença. Corre a lista, química é a última. O último link está ali, tá? Mas tá aqui no chat também. Vocês têm esses minutinhos para aproveitar já para fazer. Vou pedir encarecidamente que não deixem de fazer. Vocês têm até meio-dia de amanhã, mas o quanto antes vocês fizerem, melhor. Porque nós tivemos muitos problemas semanas passadas, os seus coordenadores devem ter falado para vocês, e a partir dessa semana a gente vai começar a inserção das faltas, tá? Porque quando era um caso ou outro, uma emergência, tudo bem, mas agora ficou um número muito elevado, né, a nível de diretoria. Então a gente vai pedir esse cuidado, por isso que eu já no meio do vídeo eu já coloquei ele aqui, tá? Então vocês têm aí esses 5 minutinhos já, enquanto a Lu faz a fala final, vocês já podem ir preenchendo o formulário, tá bom? Então, eu queria agradecer pela presença e participação de todos, e pedir também que deixem aí no formulário de vocês a sugestão para os nossos próximos encontros, porque o que a gente busca é, de alguma forma, ser útil, né? Aproveitar esse tempo para realmente o que a gente está precisando. Então, deixem lá escrito no formulário, e, como o Fred falou, não deixe de responder, porque é o que registra a presença de vocês, ok? Então, podem ficar à vontade de sair e até a semana que vem. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, pessoal, e um ótimo fim de semana aí para todos vocês, tá bom? Vou parar a gravação. Obrigada.